Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação da Cloudflare, porque saiu uma informação agora que meio que muda a história toda, tá? Lembra do caso da Cloudflare, né? Poucos dias antes do X aceitar as demandas do Alexandre de Moraes, o X voltou a funcionar aqui no Brasil através dos servidores da Cloudflare. E na época eu falei, olha só, isso aí foi um golpe de mestre do Elon Musk, porque a Cloudflare dificilmente vai fazer alguma coisa para parar esse tipo de coisa, e no final das contas não vai ter problema nenhum, ele vai continuar funcionando e não tem nada que o Alexandre de Moraes possa fazer, porque se ele proibir a Cloudflare no Brasil, outros sites que também são usados na Cloudflare, que também se usa endereços dinâmicos, acabou, não vai ter solução isso daí, não tem como proibir o X no Brasil. Golpe de mestre, né? Só que, o que aconteceu? A gente teve a surpresa de que em determinado momento a Anatel disse que fez um acordo com a Cloudflare para manter o bloqueio do X no Brasil. E eu falei, pô, que pena, né? A gente não sabia, eu achei que era verdadeiro, que a Cloudflare de fato tinha feito esse tipo de coisa. Só que agora a gente tem a informação que não, que a Cloudflare falou, olha só, eu não sei o que estão falando, porque a gente não fez acordo nenhum com a Anatel no Brasil. Se quisesse, continuava funcionando sem problema nenhum. Aí muda toda a história. Olha o que aconteceu. O Elon Musk mostrou para o Alexandre de Moraes, se eu quisesse, eu voltava aqui e não faria nada de diferente, vocês não teriam como me derrubar, não tinham como me proibir. Mas eu vou jogar tranquilo contigo, eu mesmo vou me proibir. Ou seja, o que aconteceu? O X parou de funcionar, não porque a Anatel conseguiu acordo com a Cloudflare e coisa e tal, não, porque o Elon Musk mesmo tirou o X da Cloudflare e dessa forma permitiu o bloqueio, voltou para o bloqueio anterior, né? E atendeu todas as demandas do Alexandre de Moraes pedindo a restauração do X. Ou seja, o que o Elon Musk fez foi, de fato, um golpe de mestre nessa história, e a Cloudflare falou que não teve acordo nenhum com a Anatel, não. Isso aqui foi mentira. Foi a maneira que a Anatel encontrou de mentir para a população, para dizer que eles tinham conseguido proibir o X e coisa e tal. Mas, de fato, se você reparar, o X só foi bloqueado de novo quando ele saiu da Cloudflare. Né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Bitman, 300 canais, mas é o mesmo gordo tampando o texto, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Que surpresa que a gente teve agora. Teve uma entrevista do CEO da Cloudflare que disse que não fez acordo nenhum não, que esse papo aqui da Anatel, que fez acordo com a Cloudflare para manter o bloqueio do X no Brasil, que não teve nada disso não. Tá aqui o CEO falando aqui, ó, a Bloomberg, empresa americana, fez a entrevista com o cara. Para ser honesto, eu não sei o que as autoridades brasileiras estão falando sobre, porque nós não especificamente trabalhamos nem para bloquear o X, nem para fazer o X disponível no Brasil. A Cloudflare não fez nada disso, ou seja, o X contratou a Cloudflare, isso é uma empresa que está aberta, qualquer um pode contratar a Cloudflare, o X contratou a Cloudflare e isso tornou ele, né, não tinha como ficar disponível no Brasil, né? Não tinha como o X ser bloqueado no Brasil, né? E aí, no final das contas, mas também não trabalhou para bloquear o X, ou seja, nem ele fez alguma coisa de diferente para liberar o X, nem fez nada de diferente para bloquear o X. Então vamos ouvir aqui a conversa dele. Used your technology to briefly make the service accessible again in that country. My specific question is, Brazilian authorities have said that Cloudflare, your company, have worked with the government to understand how they did it. Why did you work with the Brazilian authorities and what did that look like? Ou seja, o cara está perguntando aqui que o X recentemente ficou disponível no Brasil através da infraestrutura da Cloudflare e que as autoridades brasileiras disseram que trabalharam com a Cloudflare para fazer novamente o bloqueio do X no Brasil. E aí ele perguntou, como é que foi essa cooperação com as autoridades brasileiras, né? To be honest, I don't know what the Brazilian authorities are talking about because we didn't specifically work with them to block X or to make X available in Brazil. What I would analogize this to is everything that's on the web, at the end of the day, has a number associated with it, which is the IP address. It's sort of like your telephone number.
que ele está falando aqui? Primeira coisa, ele falou, olha só, eu não sei o que as autoridades brasileiras estão falando, porque nós não trabalhamos com eles nem para liberar o X, nem para proibir o X de novo, mas o que eu estou falando para vocês é que esse é o conceito. O conceito que ele está explicando aqui é o conceito de IP address, eu já expliquei para vocês também. Cada computador na internet tem um número, né, uma espécie de número de telefone, como ele chama aqui, que é o IP address, que são 4 números entre 0 e 255, sei lá, 26.49.127.14. É um IP address. Algum computador no mundo tem esse endereço, né? E o seu computador tem esse endereço também, tem um endereço desse tipo, né? Então, aí ele fala aqui, ó. And you can imagine in the days before you could port your telephone number, if you switched from one cell phone provider to another cell phone provider, your number would switch. Same thing happened with X. We want to deal with them where they started using our service, stopped using a competitor of ours. Aí o que ele está dizendo aqui, ó. E o que acontece? Na época que você tinha o telefone, as companhias de telefonia, quando você trocava de uma companhia de telefonia para outra, você mudava o seu número, né? Antes de ter a portabilidade. E é verdade, aqui no Brasil, quando você tinha um telefone da Claro e ia para Vivo, antes da portabilidade, o seu número mudava. E o que aconteceu foi isso, né? Ele diz que a Cloudflare ganhou uma proposta de trabalho com a X, então ele está falando que eles estavam do lado do Elon Musk mesmo. Eles ganharam essa proposta do X para substituir um concorrente do X que prestava esse serviço para eles antes, né? Então o que acontece é que nesse caso do IP, os seus IPs mudam, né? And in the process, the IP address switched. Brazil was simply blocking the old IP address. That made them temporarily available. Brazil was then able to block the new IP address, which was accessible. There was nothing that Cloudflare did to facilitate that. There was nothing that X did to make that harder on Brazil. It was simply a coincidence of us winning an enterprise customer. Ou seja, não houve nada que o X fez para dificultar o bloqueio. O que ele está falando aqui também, com certeza, ele tá junto com o Elon Musk nessa, com certeza tá. Ele está falando aqui também no sentido de lembrar que não teve nada de errado, que o que aconteceu foi essa troca de IP. Eles estavam bloqueando o IP antigo, né? Então não teve nada que eles fizeram para facilitar o trabalho do X e nem nada que tivesse feito para dificultar também o trabalho da Anatel. E no final das contas é isso. A Anatel mentiu para nós, dizendo que a Cloudflare, que a gente fez um acordo com a Cloudflare para manter o bloqueio do X no Brasil e não sei o que lá e coisa e tal. E olha que coisa, né? No final das contas, não foi nada disso. A Anatel enganou o pessoal para tentar vender essa coisa como uma vitória do Xandão. Não porque o Xandão iria bloquear agora. Agora a Cloudflare também não quis nada, não quis ficar do lado do Elon Musk. Não, a Cloudflare está do lado do Elon Musk nessa aí. É que não foi interesse do Elon Musk continuar com essa história. O Elon Musk quis só fazer um negocinho para mostrar pro Alexandre de Moraes, olha só, se eu quisesse eu voltava, tá vendo? Mas eu não quero não. Tá beleza, vamos fazer as coisas aí, vamos aceitar as condições idiotas suas aí pra gente voltar no Brasil, porque é aquilo que eu falei para vocês, essa guerra, meu amigo, tá só começando. Tá só começando. A mudança tecnológica no mundo, a gente tá no iniciozinho da curva, a curva ainda vai fazer isso aqui, ó. A curva vai começar aqui, vai fazer isso aqui, ó. A gente está nesse iniciozinho aqui, ó. O pessoal acha que já mudou tudo. Meu amigo, nem começou ainda a história. Se agora o Elon Musk já conseguiu peitar o Alexandre de Moraes, peitar a justiça de um país, e se ele quisesse, ele continuava funcionando aqui no Brasil, porque era só ele usar os IPs dinâmicos dentro da Cloudflare, daqui a 5, 10 anos, vai ser totalmente impossível para o Alexandre de Moraes ou para qualquer idiota censor de qualquer paizinho de merda querer bloquear discurso na internet. A internet ela é essencialmente libertária. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.